Paz do Senhor, irmãos. Boa noite a todos. João Vitor, Paz do Senhor. Lavínia, Gabriele, Paz do Senhor. Vamos aguardar só uns instantes para os demais irmãos entrarem, para nós darmos início ao nosso estudo. Me façam o favor de colocar lá no grupo, no nosso grupo que já começamos. Por favor. Põe lá, Lavínia. Avisando o pessoal que já começou. Eu não estou usando meu celular. Estou usando da Lilian. Vocês estão me ouvindo bem? Como é que tá o áudio aí? Pode ser o irmão Marcelo. Nós vamos continuar a análise que nós estamos fazendo do livro de João. E nós estamos no capítulo 13. Hoje nós vamos olhar a partir do versículo 31. Então nós estamos no Evangelho de João, no capítulo 13. E estamos no versículo 31. Vamos esperar só mais alguns instantes, irmãos. Pai do Senhor, irmão Luiz. Eu não estou conseguindo ver aqui todos os irmãos que estão assistindo. Eu não sei se houve alguma atualização no Facebook, mas eu não estou conseguindo ver a informação dos irmãos que estão conosco aqui. Eu só consigo ver aqueles que estão comentando. Irmã Luciana, Pai do Senhor, minha irmã. Obrigado pela presença da senhora, que Deus abençoe. Então, se você está nos acompanhando e eu não falar de você, não agradecer, é porque eu não estou conseguindo acompanhar o nome das pessoas que estão assistindo. Para mim só está aparecendo os comentários. Tá bom? Vamos aguardar só mais um minutinho, irmãos, para nós orarmos e começarmos o nosso estudo. Pai do Senhor, Lohane. A paz do Senhor. Vamos orar então, irmãos? Vamos iniciando? Vamos orar. Pai do Senhor, Fábio e Luana, Pai do Senhor, Deus abençoe, obrigado pela presença. Vamos orar, irmãos. Pai Santo, nós queremos te dar graça nessa hora, Deus, pela tua presença, pela oportunidade, Senhor, de nós estarmos diante do Senhor, diante da tua Sagrada Escritura, Senhor. Te pedimos que o teu Espírito Santo fale conosco nessa hora, nos revele, Deus,
os segredos do teu texto, a tua intenção, Deus, a tua vontade para a nossa vida. Que seja uma noite de aprendizado na tua presença, mas mais do que isso, Senhor, seja uma noite em que o nosso coração seja aquecido pelo poder que há na tua palavra. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito pela nossa vida, obrigado por aquilo que o Senhor é. Nós pedimos também, Deus, pela irmã Célia, Deus, que o Senhor restaure a saúde da tua filha, que em nome de Jesus, Deus, o Senhor ministre a cura na vida da irmã Célia nessa hora, assim como de todos os demais irmãos que nessa hora precisam do socorro pela sua saúde física. Muito obrigado, Deus, pela oportunidade de nós estarmos na tua presença e nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Pai do Senhor, Gabriel, Franciele. Pai do Senhor. Bom, irmãos, nós vamos então dar continuidade ao capítulo 13 do Evangelho de João. No último estudo, nós expomos o texto até o versículo 30. E hoje, então, nós vamos, a partir do versículo 31, falar um pouco sobre o que a Bíblia diz nesses versículos. A irmã Juraci de Melo Lessa, a mãe do nosso diácono Samuel, muito obrigado pela presença da senhora. Está sempre nos acompanhando aqui. Irmã Ingrid também está sempre nos acompanhando. São frequentadores assíduos do estudo bíblico. Agradeço a presença dos irmãos, tá bom? Que Deus abençoe. Irmãos, antes de nós avançarmos, nós precisamos trazer à memória, fazer uma pequena reconstrução do contexto desse texto. Os irmãos perceberam que, sobretudo a partir do capítulo 13, o cenário do texto bíblico muda um pouco. Porque até o capítulo 11, tá? Nós temos a narrativa de 7 milagres que João trata como 7 sinais. Né? São 7 manifestações miraculosas de Deus que apontam para a pessoa de Cristo como sendo o Messias, como sendo o Salvador. E, sobretudo, a partir do capítulo 13, nós temos uma mudança de contexto literário, uma mudança de contexto para esse texto, que vai começar a predizer a paixão de Cristo. Ou seja, agora nós vamos começar a entrar em um discurso doutrinário que trata a respeito do cumprimento da paixão de Cristo, do sacrifício de Jesus Cristo, e a partir de agora nós vamos começar a tratar desse tema mais especificamente. Então, nós precisamos tomar o cuidado de, quando nós analisarmos o texto, nós termos a clara percepção de onde o texto está vindo e para onde o texto está indo, para que nós possamos fazer uma interpretação à luz do que o texto está ensinando em si. Tá bom? Então, no capítulo 13, nós, na última aula, analisamos o capítulo 13 até o versículo 30, e nós vimos que foi celebrado a última Páscoa, a última ceia. Nós vimos que foi revelado, foi manifestado quem seria o traidor de Jesus, cumprindo assim aquilo que Deus havia pré-estabelecido para esse processo de morte e ressurreição do Senhor Jesus. Amém? Então, eu tenho insistido muito nisso, em pensarmos a atenção no texto, mas sobretudo no referencial contextual do texto, para que nós não cometamos o erro de pegar passagens isoladas da Bíblia e interpretar sem utilizar o contexto geral como parâmetro. E assim fazendo, nós temos um sério risco e quase certo de fazer uma interpretação equivocada daquilo que o versículo está dizendo. Tá bom? Irmã Graziane Jardim, Pai do Senhor, Deus abençoe. Rogéria Paulino, Pai do Senhor. Nós queremos agradecer aos visitantes, tá bom? Que estão acompanhando esse estudo bíblico. Muito obrigado pela presença dos irmãos, pela credibilidade de deixar que nós entremos no seu lar. Tá? Irmão Luciano Vieira, Pai do Senhor. Irmãos, então vamos lá, vamos ao texto bíblico.
Dito isto, essa introdução a respeito do contexto, porque essa escolha ela nunca é fácil, tá? O método de interpretação de texto, o método de hermenêutica que nós utilizamos tradicionalmente é o método histórico-gramatical, que leva em consideração tanto o contexto histórico quanto o contexto literário, que é a localização do texto dentro de um contexto mais amplo, e o conteúdo, a exegese do texto, o significado das palavras. Então, para nós entendermos as passagens bíblicas com mais clareza, para lançarmos luz àquilo que o texto está nos dizendo, não tem como, não há como desassociar a investigação acurada, tanto do contexto histórico, de como que era o período histórico naquele tempo, quais eram os costumes daquele tempo, por que nós temos muita referência culturais, nós temos muitas referências culturais, e também o contexto literário, que é de onde o texto vem, e para onde o texto vai. Então nós estamos aqui posicionados no momento em que é revelado quem seria o traidor, Judas, né? E aí o versículo 31 vai dizer assim, acompanhe comigo o texto bíblico, capítulo 13 do Evangelho de João, a partir do versículo 31, que vai dizer assim: Tendo ele, pois, saído, disse Jesus: Agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. O versículo 31 inicia dizendo, tendo ele saído. Ele quem? Se nós voltarmos ao versículo 30, que está acima, você vai ver que depois que comeu o pedaço de pão, Judas logo saiu e já era noite. Então, o versículo 31 inicia uma perícope, inicia um bloco do texto bíblico, que é imediatamente posterior à saída de Judas de cena. Judas é revelado como aquele que iria trair. Você lembra que Jesus disse que aquele que comesse o pedaço de pão que seria dado por Jesus, esse seria o traidor. E é revelado então que seria Judas o traidor, por meio desse sinal. Imediatamente após isso, nós iniciamos o versículo 31 dizendo, tendo ele, Judas, saído, disse Jesus, agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Percebam essa expressão. Agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Aqui nós temos pelo menos duas perspectivas de análise desse versículo, tá? A primeira é que Jesus está dizendo que o ato de glorificação dele seria iniciado. Os irmãos sabem, como nós analisamos na última aula, que durante todo o texto bíblico, Jesus teve uma preocupação muito peculiar em que os acontecimentos sobre a sua vida, os acontecimentos que ocorreram com ele, fossem direcionados dentro da vontade de Deus, dentro do tempo que Deus pré-estabeleceu para todas as coisas. Tá bom? Então, em diversas passagens da Bíblia... Irmão, deixa eu só fechar essa janela aqui, porque o cachorro tá latindo ali, tá me atrapalhando. Pronto, melhorou. Então, irmãos, dentro desse contexto de que Deus tem um tempo apropriado para todos os acontecimentos na nossa vida, nós vemos Jesus em diversas passagens do Evangelho de João dizendo assim, ainda não é chegada a minha hora. Por diversas vezes, em diversos episódios, nós tínhamos expectativa que Jesus agisse de forma diferente como ele agiu. Quando Jesus estava diante dos fariseus, dos saduceus, e as atitudes de agressão desses homens para com o nosso Salvador nos sugeriam que Jesus deveria tomar uma atitude mais radical, mais enérgica. E Jesus diversas vezes responde a essa agressão
dizendo assim, ainda não é chegada a minha hora. Eu tenho um tempo certo de atuação dentro da vontade de Deus, que é sempre boa, perfeita e agradável, conforme nos ensina Romanos capítulo 12. E dentro dessa vontade, eu preciso obedecer uma ordem cronológica de tempo que foi pré-determinada por Deus. Então, agora, no capítulo 13, Jesus está revelando que a glorificação do Filho do Homem, que o momento em que ele vai ser glorificado, se aproxima. Que nós estamos dentro de um contexto temporal em que a glorificação de Jesus vai ocorrer. Mas, ainda por uma outra perspectiva, o versículo 31 está dizendo, e Deus é glorificado nele. Perceba que quando a Bíblia diz que Jesus vai ser glorificado e Deus vai ser glorificado nele, nós não podemos aqui fazer uma desassociação da pessoa de Jesus Cristo com a pessoa, na verdade, com a deidade. Nós já falamos isso aqui de forma recorrente, eu não preciso repetir, que nós acreditamos em um Deus. Um Deus que se manifesta, que se revela por meio de 3 pessoas. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, quando a Bíblia está dizendo que Deus que é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele, nós estamos dizendo o seguinte, que a própria glorificação de Jesus glorifica a Deus. Por quê? Porque Jesus é Deus. O ato de glorificação da pessoa de Jesus, automaticamente, ou pelo menos por consequência lógica, glorifica a Deus na sua deidade. Versículo 32. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e logo o haverá de glorificar. Perceba que, por outra perspectiva de análise desse texto, nós ainda vemos que Jesus, na sua missão, no seu ministério, tem toda a preocupação e todo o desempenho a fim de glorificar o nome de Deus Pai. Tá? Importa a Jesus que o Pai seja glorificado. O versículo 32 está dizendo, se Deus é glorificado nele, ou seja, se o Pai é glorificado em Jesus, também Deus o glorificará em si mesmo e logo haverá de glorificar. Percebe que nós estamos aqui diante de um joguete de palavras em que a Bíblia está dizendo que Jesus, fazendo o que fará, glorificará a Deus Pai, que automaticamente glorificará a Jesus como Filho e glorificará a Deus como sendo uma pessoa só. Percebe que aqui a Bíblia está nos mostrando uma simetria, ou seja, uma comunhão plena entre Pai, Filho, Espírito Santo, Deus e a sua triunidade sendo glorificados, um na obra do outro, e ao mesmo tempo todos os 3 na deidade de Deus. Versículo 33. Filhinhos, ainda por um pouco estarei convosco. Vós me buscareis, e como disser aos judeus, para onde vou não podereis ir. Assim digo também agora. Um novo mandamento vos dou. Amai uns aos outros como eu vos amei. Como eu vos amei, amai também uns aos outros. O versículo 34, 33 e 34, eles vão nos apresentar um aparente problema, uma aparente divergência. Se nós olharmos o versículo 35, ele vai concluir dizendo assim, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então vamos por parte. O versículo 34, ele está nos falando a respeito de um novo mandamento. A palavra grega traduzida aqui por novo mandamento é a palavra kainos,
que significa, em síntese, renovado. Agora, essa palavra ela é extremamente importante no entendimento do que nós vamos analisar agora, porque, na verdade, a Bíblia não está nos apresentando um 13º mandamento. A Bíblia não está nos dizendo aqui que Jesus está nos apresentando um 13º mandamento. Você lembra lá dos 10 mandamentos? Lembra da lei, né? Daquilo que foi estabelecido nos 10 mandamentos? E os 10 mandamentos, em suma, foram resumidos em 2 por Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Porque se nós tivermos o empenho, se nós conseguirmos a tarefa de amar a Deus acima de qualquer coisa e amar ao nosso próximo como nós amamos a nós mesmos, toda a lei estará resumida nessa prática, nessa praxe. Ok? Então, quando a Bíblia diz assim, um novo mandamento vos dou, amais uns aos outros como eu vos amei. Como eu vos amei, amai também uns aos outros. Jesus não está nos apresentando um 13º mandamento. Ele não está aqui inovando uma lei e um novo mandamento. Ele está nos apresentando uma nova forma de enxergar um mandamento. É por isso que a palavra em grego kainos, que é renovado, precisa ser aplicada a esse texto, quando talvez a tradução ou talvez a interpretação mais clara desse versículo fosse: eu lhes dou um mandamento renovado. Vocês já têm o mandamento de amar o próximo. Vocês já devem amar o próximo porque isso foi estabelecido na lei de Moisés. O que Jesus está fazendo é renovando a perspectiva sobre a qual o que significa amar o próximo. Jesus está dizendo, no versículo 33 ainda, no 34, perdão, eu vou renovar esse mandamento. Amai uns aos outros como eu vos amei. Como eu vos amei, amai também uns aos outros. Qual, então, é a renovação que foi feita por Jesus daquele mandamento do Antigo Testamento que previa, dentro da síntese das leis, que nós amássemos uns aos outros? A renovação que se dá e é apresentada no versículo 34 é que Jesus nos insurge, ele nos exige que nós amemos uns aos outros observando um exemplo. Jesus mesmo apresentou para a gente o padrão de amor para o próximo que nós devemos seguir. Quando ele diz, amais uns aos outros, de que forma? Qual é a revelação da forma desse amor? A revelação da forma está representada na palavra como. Analisa comigo o versículo 34. Um novo mandamento vos dou. Amais uns aos outros. Ponto. Então nós temos que amar o nosso próximo. Nós temos que amar o nosso irmão. Nós temos agora uma obrigação de amar o nosso próximo. E por que é um novo mandamento? Porque esse amor com o nosso próximo tem que seguir uma nova forma de visão. Uma nova roupagem, uma nova hermenêutica, uma nova forma de avaliar o amor para o nosso próximo. E isso é dito aqui, como eu vos amei. A palavra como está inserindo um novo modo. E que novo modo é esse? Como eu vos amei. Jesus está dizendo que a nova forma de olhar o amor para o próximo deve ser pautada na sua própria atitude. Então nós precisamos olhar para Jesus, para a sua obra, para a forma como Jesus se comportou durante a caminhada na terra, da forma como Jesus se comportou diante do seu próximo, como Jesus se comportou até mesmo diante dos seus inimigos, dos seus acusadores, tomar como exemplo a atitude de Jesus e aplicar no amor para o nosso próximo. E aí nós estamos diante de um grandíssimo problema, irmãos. Nós estamos diante de uma grande dificuldade. Porque se amar o próximo, como a lei de Moisés já exigia, já era algo difícil, se nós olharmos para a lei mosaica, da forma comportamental que nós deveríamos tratar o nosso próximo, nós já estamos diante de uma grande dificuldade, considerando que a lei de Moisés era uma lei que tinha como pressuposto nos relacionamentos humanos, tanto humanos entre uma pessoa e o seu próximo, quanto a relação entre o ser humano e Deus,
o pressuposto que era estabelecido, a perspectiva de visão dessas relações era a justiça. Por isso que a lei de Moisés previa uma metodologia de relacionamento, que era olho por olho, dente por dente. Ok? Se nós olharmos, por exemplo, que diversas leis de Moisés, que são estabelecidas lá no Pentateuco, têm a finalidade de aplicar justiça nas relações. Se eu matar o meu próximo, eu morro. Né? Se eu cometesse adultério, desrespeitando a casa do meu próximo, a esposa do meu próximo, seríamos apedrejados. Irmãos, o tratamento da lei de Moisés para as relações interpessoais é tão severo que perceba que a pena prevista na lei para um filho desobediente, para um filho rebelde, era o apedrejamento. Os pais iriam levar o filho ao apedrejamento pelo fato desse filho desonrar os pais e não se mostrarem assim rebeldes com seus pais. Agora Jesus, na sua nova aliança, nesse novo relacionamento, Jesus pauta, ou pelo menos estabelece como perspectiva de avaliação das relações interpessoais, menos justiça e mais amor. É por isso que ele nos ensina. Quando alguém te der um tapa, você dê outra face. Caminhe mais uma légua. Não aplique o seu senso de justiça de forma absoluta nas relações humanas e relações interpessoais, porque nós temos o nosso senso de justiça corrompido, corroído pela natureza pecaminosa que nós herdamos. Então, perceba que o versículo 34 está nos apresentando um novo mandamento, que na verdade é uma nova visão de um mandamento antigo. Um mandamento antigo que dizia que eu deveria amar o meu próximo, mas a perspectiva, o ponto de avaliação dessa relação poderia ser a justiça pela lei de Moisés. O novo ponto de vista, a nova perspectiva de avaliação da minha relação com o meu próximo, diante da obra de Jesus e do exemplo que ele deu, foi o amor. Porque como Jesus tratou o seu próximo? Avalie os irmãos como que Jesus tratou o seu relacionamento com o seu próximo. Olha para a forma como Jesus trata aquela mulher que foi pega no ato de adultério. Olha como Jesus aplica, ou pelo menos manifesta a sua misericórdia, a sua graça, diante de uma humanidade caída, uma humanidade que não merecia, homens e mulheres que pecaram, portanto, estão destituídos da glória de Deus, recebem com amor, com ato de amor, o sacrifício desse Deus, de Jesus Cristo de Nazaré. Então, irmãos, o versículo 34, ele está nos dizendo que nós precisamos ter um novo ponto de vista com a nossa relação com o nosso próximo. Isso é muito difícil. É muito difícil nós amarmos com o amor que Jesus nos ensina a amar as pessoas pelas quais nós não temos nenhum tipo de afeição. Eu preguei esses dias na igreja falando sobre o amor e eu falei lá, assim como já tinha falado em alguns estudos, a respeito da diferença de amor para afeição. Afeição é aquele sentimento que nos leva a gostar, a ter apreço pelas pessoas, né? Nós temos afeições por pessoas que nos são caras, que nos são queridas. Nós olhamos para os nossos filhos e o sentimento que nós manifestamos por ele é para além do amor. Nós os amamos, mas nós também temos afeições por eles. Nós queremos vê-los bem, nós queremos que eles tenham uma vida tranquila, nós queremos fazer o bem a eles, proporcionar o bem-estar, que a nossa relação esteja estabelecida nesse bem-estar. Agora, para outras pessoas, nós não temos essa afeição. E eu digo mais, tá? A Bíblia não nos exige termos afeições pelo nosso próximo.
Vou repetir. A Bíblia não exige que você tenha afeição pelo seu próximo. A Bíblia exige que você ame. E aí nós temos que fazer uma distinção entre o que é afeição e o que é amor. Porque a Bíblia não exige que eu olhe para um inimigo, para uma pessoa que quer o meu mal, uma pessoa que mente, que engana, que denigre a minha imagem, uma pessoa que levanta falso sobre a minha vida, uma pessoa que me persegue. A Bíblia não exige que eu olhe para essa pessoa como aquela visão de um desenho animado de quando eu era criança, dos ursinhos carinhosos. A Bíblia não exige que eu olhe para essa pessoa e simplesmente toque aquelas canções muito típicas dos filmes de amor. A Bíblia não exige isso. A Bíblia não exige que eu olhe para essa pessoa e o meu coração seja perfumado de carinho por ela. A Bíblia não me exige isso. A Bíblia exige que eu ame. E amor não é afeição, amor é atitude. A Bíblia me exige que eu haja com essa pessoa manifestando o amor, ainda que eu não tenha afeição por ela. Como que isso na prática funciona? Como que nós podemos amar pessoas pelas quais nós não temos afeições? Olhando para o exemplo de Jesus. Olhando para um Deus que se sacrificou, que suportou a morte e morte de cruz por homens e mulheres que muitas vezes desconsideraram a sua existência, desconsideraram o seu ministério. Jesus morreu na cruz por pessoas que profanaram o seu nome, que negaram o seu nome. Jesus morreu na cruz por pessoas que escolheram a Barrabás ao invés dele. Jesus morreu na cruz por pecadores, irmãos, como eu e você, que muitas vezes na nossa vida tomamos decisões pautadas nos nossos sentimentos, nas nossas paixões, desconsiderando que existe um Deus controlando o céu, a terra e tudo que neles há, desconsiderando que o oxigênio que nós aspiramos nessa manhã foi concedido por ele e as batidas dos nossos corações só são mantidas porque ele está lá sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, quando nós tomamos essas decisões equivocadas, baseadas nos nossos sentimentos, desconsiderando a existência de Jesus, nós nos colocamos em uma condição que não teríamos direito de exigir desse Deus nenhuma atitude de afeição. Nós não temos o direito de que Jesus hoje nos olhe e tenha carinho pela gente. Mas ainda assim, Jesus foi à cruz, morreu por mim e por você, manifestando amor. Então, uma vez que nós temos esse exemplo, a Bíblia nos exige que esse exemplo seja levado à frente. Que esse exemplo saia da teoria e parta para o campo da prática. Que essa doutrina que nós temos lido e entrado na nossa mente desça para o nosso coração, transformando as nossas ações. E ainda que nós não tenhamos afeições por pessoas que não nos querem bem, nós somos obrigados a tratá-las com amor. Eu gosto muito de uma aplicação que é feita por C.S. Lewis. C.S. Lewis é um autor fantástico. Ele tem assim umas sacadas, uns insights nos seus escritos que eu fico muito impressionado com a capacidade de leitura da vida que esse homem tinha, lembrando que ele é contemporâneo à Segunda Guerra Mundial, né? Então, já naquele tempo, C.S. Lewis tinha essas sacadas. Ele diz uma coisa em um livro dele, chamado Cristianismo Puro e Simples, que ele diz assim: nós devemos agir como se amássemos as pessoas, ainda que nós não o amássemos. O que ele está querendo dizer é o seguinte: ainda que você não consiga ter carinho por alguém, as suas atitudes precisam ser atitudes de amor com ela. Então faça o bem pelo seu próximo, ame o seu próximo, ainda que você não tenha qualquer afeição pela pessoa dele, por mais legítima que seja essa falta de afeição. Ok? E isso tem um resultado, ou seja, o novo mandamento, essa nova perspectiva de olhar as relações, baseadas no exemplo de Jesus, baseada na forma como Jesus aplica muito mais o amor do que a justiça relacionada aos seus tratamentos interpessoais,
leva a uma consequência, e essa consequência é de interesse do reino de Deus. Quando nós atuamos manifestando esse amor prático que nos é exigido pela Bíblia, nós alcançamos uma finalidade que advoga a favor do reino de Deus. E essa finalidade está descrita no versículo 35. Acompanhe comigo. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então, primeiro, no versículo 34, nós temos uma nova leitura da relação com o nosso próximo, baseada no exemplo de Jesus. Repito, não é um novo mandamento, mas uma nova forma de olhar o antigo mandamento. E isso leva a uma consequência. Nisto, versículo 35, nisto, todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Praticamente, Cristo disse a eles: vocês têm sido ambiciosos, invejosos e lutando pela supremacia. Isso não pode continuar assim. Vocês devem amar como eu amei. Através disso, todos os homens saberão que vocês são crentes. A finalidade prática e a consequência pragmática dessa nova forma de olhar o mandamento de amar o próximo, ou seja, baseada no exemplo de Cristo, vai levar outras pessoas a nos verem como cristãos. E isso advoga, isso contribui a favor do reino de Deus. O que eu quero dizer, o ponto que eu quero chegar, é que você se torna um evangelista em potencial e você se torna muito mais efetivo na sua atividade evangelística quando você atua, quando você trabalha com o seu próximo baseado no exemplo de Cristo em amor. Eu tenho dito isso assim bastante, sabe, no meu ministério, e tenho dito bastante isso que eu vou dizer agora. Eu tenho a plena consciência, e eu não sou ingênuo e nem me iludo, no sentido de que nós, enquanto pregadores, subimos ao púlpito debaixo de um pré-julgamento. Tá? Nós, quando subimos ao púlpito para anunciar as verdades e as maravilhas do Evangelho, nós subimos àquele santo lugar sob um pré-julgamento. E o pré-julgamento qual é? O pré-julgamento, irmãos, de que há pouco interesse nas nossas palavras, há pouco interesse na nossa retórica. O ser humano tem pouco interesse naquilo que nós queremos dizer meramente. Quando nós subimos ao púlpito para pregar, nós estamos falando da Bíblia, estamos apresentando o texto bíblico, estamos apresentando as Escrituras Sagradas, e isso é o que importa. O crente, o cristão, o mundo não está muito preocupado naquilo que nós achamos, naquilo que nós pensamos. E o poder do convencimento evangelístico não está baseado naquilo que nós acreditamos, mas o poder está na palavra de Deus. Agora, todo o pregador, todo o evangelista, ele precisa, antes de anunciar as verdades bíblicas com as suas palavras, anunciar com as suas ações. Todo o pastor, todo o evangelista, todo o pregador, ele precisa pregar com a sua vida antes de pregar com as suas palavras. Porque você é ouvido a respeito de Jesus durante 40, 50 minutos. Na nossa igreja, pela graça de Deus, nós temos uma liturgia, uma ortodoxia muito saudável relacionada à palavra. E eu digo isso com santo temor, irmãos. Não é com nenhum tipo de soberba, não. Mas nós temos na nossa igreja, no mínimo, 50 minutos, 1 hora de exposição bíblica em todos os nossos cultos. A prioridade da nossa igreja é a palavra. Isso sempre foi muito claro. O pastor Leonardo nos exige isso enquanto obreiros, tanto eu na atividade auxiliar, quanto aos diáconos, os irmãos que atuam e
contribuem no Ministério da Palavra, o pastor Leonardo tem uma exigência muito clara e que não deve ser vista como uma exigência pesada, de que haja prioridade, que haja primazia do texto bíblico, da Bíblia, que nem a igreja está interessada, muito menos o mundo está interessado em que nós subamos no altar para falar da nossa vida, das nossas experiências. Nós temos que subir para expor o texto bíblico e deixar o Espírito Santo fazer aquilo que ele faz, que é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo por meio da revelação da Escritura. Então nós temos essa ortodoxia muito bem estabelecida de uma pregação priorizada, ok? Agora, se eu tenho em uma quinta-feira 1 hora para pregar e falar sobre Jesus, eu tenho durante a semana, durante o meu dia, 24 horas para falar sobre Jesus. Não com a minha boca, muitas vezes eu não vou ter a oportunidade de fazer isso, mas com a minha vida. Creiam nisso que eu estou lhe dizendo nessa noite. A sua vida prega muito mais do que as suas palavras. As pessoas estão muito mais interessadas em ver em você, em mim, o quanto Cristo mudou a nossa vida e o quanto é interessante darmos crédito à pregação do Evangelho, porque há uma revelação, há uma manifestação empírica do quanto o poder de Jesus mudou a nossa vida, mudou as nossas atitudes, mudou o nosso caráter. As pessoas estão muito mais interessadas em ver isso do que simplesmente ouvir dos nossos lábios aquilo que nós temos a dizer. E talvez essa seja a maior fragilidade da pregação do Evangelho nesse tempo. Lamentavelmente, nós estamos diante de um cenário em que as pessoas estão se preocupando pouco em manifestar o evangelismo por meio da sua vida. E eu digo para você, irmão e irmã que está me ouvindo, você que nos acompanha na condição de visitante, eu digo isso com um santo tremor e com respeito à sua vida, e não estou aqui de forma alguma querendo parecer agressivo no que vou dizer, mas nós temos uma obrigação de pregar o evangelho por meio da nossa conduta humana, por meio da nossa vida, por meio da observação que pessoas estão fazendo a respeito da nossa vida. Porque se nós fizermos de forma contrária, ou seja, se a nossa vida revelar um Jesus que não transforma, que não santifica, que não produz fruto, nós estamos prestando um desserviço ao Evangelho. Nós estamos dizendo para o nosso próximo que não há vigor, que não há valia em aceitar a pregação dessa palavra. Isso é uma responsabilidade, irmãos, fundamental. Você ser um pregador, você ser aquilo que o apóstolo Paulo denomina como carta de Cristo, como bom perfume do Senhor Jesus. Isso é fundamental. Fundamental. Eu tenho uma grande satisfação e eu poucas vezes consigo falar sobre isso sem me emocionar. Do quanto eu tenho pregado a respeito de experiências que eu vivi com Jesus. Do quanto aquilo que eu tenho falado é verdade naquilo que eu tenho visto, não somente na minha vida, mas na vida de tantas pessoas pela caminhada. Quando eu digo que Jesus transforma uma vida, irmãos, eu digo baseado em uma experiência de ver pessoas que tinham a sua vida totalmente destruída e tiveram a sua vida absolutamente transformada e restaurada pelo poder que há no nome de Jesus. Quando eu digo que Jesus restaura qualquer casamento, que não há nada que Jesus não possa transformar e modificar, eu digo isso baseado em tantos casais que nós, na condição pastoral, vemos todos os dias terem a sua vida absolutamente transformada. Casais que chegam, às vezes, ao gabinete na condição de que estão, naquele momento, decididos a se divorciarem. Muitas vezes,
que já até tomaram essa decisão, que já deram o passo para que isso ocorra e tem a sua condição transformada pelo poder de Jesus. Quando eu digo que Jesus liberta, eu digo baseado em exemplos que nós vemos todos os dias de pessoas que estão na escravidão das drogas, na escravidão do alcoolismo, pessoas que estão jogadas, me desculpem a expressão, irmãos, e eu vou usar aqui o português das ruas, à sarjeta, que estão em cracolândias espalhadas pelo nosso país e um dia ouvem a mensagem do Evangelho, um dia enxergam na vida de um crente uma luz no fim do túnel, dão crédito a essa palavra e são transformados pelo poder que há no nome de Jesus. O que os versículos 34 e 35 estão nos levando a viver é sairmos do campo da teoria e passarmos a ser expositores do Evangelho na prática. Jesus está dizendo, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos. As pessoas que te cercam vão ver que há em você algo diferente, que há em você um grande diferencial. Mas essa visão não vai ser dada tão somente pela manifestação de amor que você tem com Jesus. Essa manifestação vai ser observada a partir da sua relação com o seu próximo. Então, eu finalizo esse bloco dizendo para você, avalie nessa noite o evangelismo que você produz. Avalie a forma como você está tratando o seu próximo. Porque pessoas estão observando isso e essa observação está prestando um bom serviço ou um mau serviço à pregação do Evangelho. Avalie a forma como você trata os seus empregados, se você tem uma empresa e possui empregados. Avalie a forma que você, adolescente, se comporta no ambiente escolar, considerando que o seu comportamento dentro da sala de aula está intrinsecamente ligado ao amor que você manifesta pelo seu professor. Porque ele preparou uma aula, ele se dedicou à produção de um conteúdo para ir à sala de aula, muitas vezes superlotada, em estruturas de ensino extremamente precárias, ok? Com salário, muitas vezes, irmãos, e na maioria delas defasado, que não dão dignidade à atividade tão fundamental quanto a do professor, porque qualquer profissional só é profissional porque um dia ele passou pela vida de um professor. Então, quando você é adolescente, e agora eu estou falando com as minhas ovelhas, e aí eu tenho um pouco menos de polidez para tratar, mas quando você, meu filhinho e minha filhinha amada, se comporta de forma negativa dentro da sala de aula, simplesmente, muitas vezes, pelo fato de não dar crédito a esse ensino, porque às vezes o adolescente não está fazendo bagunça, não está brigando, mas às vezes ele está com um celular, está com fone de ouvido e o professor está pregando, e assim como João Batista está pregando ao deserto. Mas quando você faz isso, meu filho, você está desconsiderando que esse professor, diante desse cenário de falta de condições de trabalho, de falta de salário moralmente relevante, está se dedicando a te passar um conteúdo. E isso é falta de amor. E aí você corre um grande risco de ver uma pessoa que ainda não conhece Jesus olhar para você e dizer assim, poxa, mas isso é ser crente? Isso é ser cristão? Se isso é ser cristão, eu não tenho interesse por esse Cristo. Eu não tenho interesse por esse Cristo. Se tornar cristão vai me levar a tratar a minha esposa, a tratar os meus filhos de forma menos amorosa, eu não tenho interesse em ser cristão. Irmãos, quando alguém nos observa, por exemplo, nas nossas relações comerciais, quando alguém vê, irmãos, de alguma forma, nós nos tornarmos desonestos diante das nossas relações com o nosso próximo. Por exemplo, quando nós encontramos, irmãos, uma carteira, por exemplo, estou dando aqui um exemplo hipotético, nós encontramos uma carteira e dentro dessa carteira tem um dinheiro
E aí você é um cristão, eu sou um cristão, e eu pego essa carteira e eu não me esforço no sentido de devolver o dinheiro a essa pessoa, simplesmente pego ali aquela quantia e jogo fora a carteira. Quando nós recebemos um troco errado no supermercado e nós pegamos esse troco e não devolvemos ao caixa, sabendo que muitas vezes essa pessoa, muitas vezes não, certamente essa pessoa vai ser cobrada por esse valor que ela nos deu de forma errada. Quando nós estamos diante desses pequenos atos, quando nós estamos no nosso trabalho e estamos ali sem fazer aquilo que nos é exigido enquanto funcionário, quando nós estamos, essas pequenas atitudes, irmãos, são observadas pelas pessoas. E as pessoas estão nos olhando e não estão nos julgando enquanto indivíduos. As pessoas não me olham, irmãos, e dizem assim: o Márcio é um homem desonesto. O Márcio é um homem agressivo. Elas não fazem esse julgamento. O que elas fazem é imediatamente associar a minha pessoa àquilo que eu digo acreditar. E elas dizem assim: o pastor Márcio é uma pessoa desonesta. O cristão, a Lohane, a crente Lohane, é uma menina desonesta. E esse julgamento não recai sobre a pessoa Márcio, ou a pessoa Lohane, ou a pessoa Sandra. Esse julgamento recai sobre o evangelho, sobre o cristianismo. Como se eles dissessem assim: não há poder nesse evangelho. Não há poder de transformação nesse Cristo que é pregado. Então, se eu vou seguir esse Cristo somente para ter uma religião, para frequentar um culto, eu não tenho interesse nisso. Agora, quando nós nos comportamos levando de forma prioritária amar o nosso próximo, ter atitude de amor para com o nosso próximo, levar uma vida que manifeste nos nossos atos o Deus que nós servimos, as pessoas se interessam por esse evangelho. As pessoas olham e dizem assim: olha, certamente se eu estivesse no lugar da Lohane, eu teria feito diferente. Mas a Lohane tomou essa atitude não porque ela é boazinha, mas porque existe algo nela que a leva a tomar essa atitude. E eu julgo, ou pelo menos eu desconfio, que o que fez isso foi Jesus. Então, se esse Jesus foi capaz de levar essa menina que tinha tudo para tomar uma atitude ruim, tomar uma atitude boa, uma atitude ética, uma atitude moralmente relevante, uma atitude que se enquadra na proposta da Bíblia, na proposta de Deus para a conduta humana, eu me interesso por esse Cristo. Eu me interesso por esse Jesus. Tá bom? A verdade é que as nossas palavras têm muito pouco efeito. As nossas palavras comparadas às nossas ações, aos nossos passos, elas não têm efeito nenhum. Nós somos exímios pregadores do Evangelho, nós somos perfeitos pregadores do Evangelho quando a nossa pregação, antes de ser manifestada pelos nossos lábios, ela é exposta, ela é exibida pelos nossos passos. Pelos nossos passos. Tá bom? Então, existe alguma dúvida a respeito desses versículos, irmãos? Comentem aí para mim, se nós podemos avançar, tá bom? Um novo mandamento vos dou. Na verdade, um mandamento antigo, mas por uma nova forma de ver. E essa nova forma de ver, esse novo parâmetro de tratamento que eu devo ter nas minhas relações interpessoais com o meu próximo, com o meu irmão, vão manifestar para o mundo a excelência do evangelho que eu acredito. Tá? Deixa eu olhar aqui os comentários, porque tem muitos comentários aqui. Eu estou há 1 hora, irmãos, e eu acabei expondo 2 versículos. Mas nós vamos avançar. Deixa eu dar uma olhada aqui. Irmã Luciana, verdade, o que não falta na nossa igreja é compromisso com a palavra de Deus. Amém, irmã Luciana, obrigado. Jonathan Calazans, pesado, mas é verdade. Os adolescentes acharam pesado, mas é verdade. Lohane.
Lohane comentou, muita falta de consideração. Miriam, tia Miriam, irmã Miriam, obrigado pela presença da senhora mais uma vez. Tem acompanhado também os nossos estudos bíblicos. Obrigado. Amém, irmãos. Então vamos avançar. Versículo 36. Simão Pedro disse-lhe, Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu, para onde vou não podes agora seguir-me, porém depois me seguirás. Pedro disse-lhe, por que não posso seguir-te agora? Por ti daria a vida. Jesus respondeu-lhe, tu darás a vida por mim. Em verdade te digo que não cantará o galo enquanto não me negares 3 vezes. Aqui nós temos Pedro. Pedro com a sua personalidade, Pedro com a sua espontaneidade, que é bem marcante em todos os registros bíblicos. E aqui ele inicia essa conversa fazendo uma pergunta. Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu, para onde vou, não podes agora seguir-me, porém depois me seguirás. A promessa do Evangelho e a promessa que foi deferida por Jesus é uma promessa de salvação, de vida eterna. É uma promessa de que eu e você temos a certeza de que Cristo nos preparou lugar e de que a nossa vida ela não termina nessa terra. E isso, irmãos, é de uma profundidade e de uma importância que torna simplesmente torna a nossa vida como tendo sentido. Porque pensem comigo, irmãos, qual é o sentido de se viver sem a esperança de que a nossa vida não se encerra aos 70, 80 anos? Qual sentido nós encontramos em uma vida que se inicia, que avança no desenvolvimento, mas que chega a um fim? Qual sentido nós teríamos de acordar todos os dias, por exemplo, e sair para trabalhar, e olhar para os nossos filhos, e cuidar da nossa casa? Qual sentido existiria em olhar para a nossa vida com todas as dificuldades que a vida nos apresenta, sem a certeza de que nós temos uma esperança que nos leva a resistir todas essas lutas, todas essas provações, na certeza de que um dia tudo isso irá passar e nós iremos viver em plena comunhão com o nosso Criador? Qual sentido faria? É por isso que hoje nós já temos como registro técnico científico que uma das maiores causas de morte entre os seres humanos é o suicídio. Estudos apontam que entre adolescentes de 14 a 17 anos, salvo engano, já é a principal causa de morte, o suicídio. Isso se deve a uma explicação elementar. A explicação de que o ser humano está se deparando com a sua condição de vida, com a sua condição de existência, e ele não tem encontrado na sua vida nenhum valor para que ela continue. É simples. Explicar o suicídio sem a promessa do Evangelho é simples. Não exige muito empenho técnico. Porque o ser humano, quando ele olha para o seu corpo físico, ele olha para um corpo extremamente limitado. Ele olha para um corpo, por exemplo, que está sendo ameaçado por um vírus tão pequeno e tão insignificante que ele não consegue sequer ver. Para pensar, irmãos, que nós estamos lutando contra um inimigo
tão fraco que nós não conseguimos ver. Nós estamos diante de um inimigo tão insignificante que ele não pode ser visto a olhos nus. Agora, a despeito de ser insignificante, ele tem se mostrado mais forte do que o corpo humano. Porque em diversas circunstâncias, quando ele contamina o corpo humano, ele leva esse corpo à morte. Ou seja, um vírus que não pode ser visto pode ser mais forte do que um corpo humano que pode ser visto. Olha que contrariedade nisso. Quando nós olhamos para o nosso corpo humano, para o fato de muitos de nós estar mais íntimo da dor do que da ausência de dor. Pessoas estão convivendo com a dor, irmãos. Com doenças crônicas que sentem dor dia após dia, dor nas juntas. Pessoas têm dor de cabeça constantes. Outras têm dor na coluna. Outras vivem dependentes de tratamentos médicos, tratamentos clínicos crônicos, como aqueles que são submetidos ao tratamento de diálise, de hemodiálise. Outros estão escravizados por tomar remédio o resto da vida, sem o qual a sua vida não subsistiria. Essa é a fragilidade da vida humana. Essa é a insuficiência da vida humana. Essa é a revelação que, se nós não tivermos diante de uma promessa maior do que essa vida se torna absolutamente inútil. Essa exposição pode estar parecendo um tanto quanto pessimista, e eu não gostaria de forma alguma de estragar a sua noite. Mas, irmãos, uma vida longe do cristianismo é uma vida que não vale a pena. É uma vida que não se explica. É uma vida que não me ensina a enxergar a vantagem em ser criança, me tornar adulto e morrer. Não me apresenta a beleza de ser criança, me tornar adulto e morrer. Uma vez que dentro dessa cronologia, dessa caminhada em ser criança, se tornar adulto e morrer, muitas vezes eu vou sofrer muito mais do que ser feliz. Muitas vezes eu vou viver dentro dessa caminhada que nós chamamos de vida sem ser feliz. Sem ter esse espírito de felicidade. Sem olhar tudo rosa todos os dias. Sem ver beleza, irmãos, no trabalho, sem ver beleza na fragilidade humana. Isso nos leva para um sentimento terrível. Se eu não conseguir enxergar que há uma promessa por detrás dessa cortina, a minha vida se torna absolutamente sem sentido. A pergunta de Pedro é absolutamente legítima. Ele quer saber para onde vai Jesus, porque ele está percebendo que a vida dele, a caminhada dele, sem a companhia, sem a manifestação desse Cristo, se torna sem sentido. É por isso que eu tenho insistido tanto em nós conhecermos Deus. É por isso que eu tenho insistido tanto na necessidade de nós conhecermos a Deus. Conhecermos quem Deus é. Porque, de outra maneira, irmãos, se nós não estivermos debaixo dessa promessa, se nós não tivermos com isso pregado no nosso coração, a promessa de que a vida não termina aqui, de que nós estamos peregrinando em um deserto, mas que nós vamos entrar na Nova Jerusalém,
que Canaã nos aguarda. Se nós não tivermos essa promessa, nós corremos um grande risco de nos tornarmos idólatras da felicidade. A felicidade tem sido uma idolatria. A felicidade tem sido um ídolo. E nós, cristãos, não podemos seguir essa idolatria. Nós não podemos tornar a felicidade o nosso Deus. Não podemos tornar a felicidade o nosso Deus. Deixa eu ler o comentário aqui para a gente entrar nessa questão. A Ingrid, ela disse assim: quando nos afastamos de Deus, a vida perde o sentido. E muitas pessoas só entendem isso quando já experimentam de tudo e o vazio permanece dentro dela. Veja bem, a irmã Ingrid, ela tem uma contribuição importante nesse ponto dessa exposição, porque ela é psicóloga, ela tem uma formação técnica disso que eu estou dizendo. E ela colocou aqui, na verdade, uma outra perspectiva da forma como o ser humano depende de buscar substituição para esse vazio, para essa falta de sentido. Ou seja, se a vida não faz sentido para mim, se eu não tenho sentido em viver, eu preciso me afastar dessa vida. Ou seja, se eu não consigo encarar a vida como ela é, porque a vida sem Deus é dura, a vida sem o cristianismo é uma vida dura, curta e incerta. Se eu não consigo encarar essas três realidades, que minha vida é dura, curta e incerta, eu preciso esquecer dessa vida. E aí para esquecer dessa vida, as pessoas têm se dobrado às drogas, ao alcoolismo, a qualquer coisa que atire dessa realidade. Que tire da mente dela a possibilidade de refletir quão desesperadora é a condição sem Deus. E quando eu digo assim, nós não podemos tornar a felicidade o nosso ídolo, eu quero dizer que quando a nossa expectativa de vida, enquanto cristãos, está baseada única e exclusivamente em criar um ambiente agradável de vida, a despeito disso nunca ter sido prometido pelo Evangelho, nós criamos um ídolo. Ou seja, todos os dias eu tenho a necessidade de me ajoelhar diante de um Deus chamado felicidade. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. A felicidade não é o seu Deus. Você não tem um Deus chamado felicidade. Aliás, o próprio conceito de felicidade é muito relativo depois que nós conhecemos o Evangelho. Porque o que é ser feliz? Ser feliz é viver em um ambiente tranquilo, em que nós não temos problemas? Se o conceito de ser feliz está baseado nisso, em uma vida à parte, afastada de dificuldades e problemas, o Evangelho não propõe felicidade a ninguém. O Evangelho propõe uma vida dura. Uma vida de cruz. Uma vida em que nós estamos caminhando para a nossa própria morte, para a morte do nosso eu, a fim de viver a vida de Cristo. E isso nos é proposto diante de uma premiação, ou melhor, diante de um fruto, de um resultado. Você não segue essa promessa sem nenhum tipo de prêmio. O nosso prêmio é a salvação, é a vida eterna. Então não troque a promessa da salvação pela vida diante de um ídolo chamado felicidade. Eu tenho uma coisa para te dizer que de repente vai confortar o seu coração nessa hora. Você não precisa ser feliz para ser salvo. Você pode ser feliz. Não há nenhum problema com isso. Você pode ter uma família equilibrada, você pode ter filhos abençoados, você pode ter um trabalho abençoado, você pode ter prosperidade financeira. Agora você não precisa de nada disso para ser salvo. A Bíblia diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça,
mas tenha a vida eterna. Então, não importa a geografia que você tem caminhado, não importa a atmosfera que você tem vivido, você não está preso àquilo que você vê. Você não anda por vista, você anda por fé. E porque você anda por fé, a vida faz sentido para você. Ainda que seja uma vida de dor, uma vida de luta, essa vida faz sentido. Vale a pena viver. Você não tem motivo para não querer viver. Porque diante de você, sobre você, há uma promessa de herdar uma herança eterna, uma morada eterna. Tá? Sem essa promessa, irmãos, sem a âncora da alma, foi aquilo que eu preguei quinta-feira na igreja. Eu falei lá sobre Hebreus, no capítulo 6, quando a Bíblia nos diz que nós temos uma âncora para a alma. Nós temos um elemento que nos preserva, que nos mantém firmes e constantes, mesmo que a tempestade da vida esteja caindo sobre a nossa cabeça. A Bíblia chama isso de âncora da alma. E a âncora da alma, segundo a revelação que é feita lá em Hebreus 6, é a esperança de salvação. Porque você espera esse grande dia, em que Tessalonicenses diz que Jesus voltará com voz de trovão e alarido de glória, que ao som da trombeta ele voltará para nos buscar e nós encontraremos com ele nas nuvens, nós seremos arrebatados. O grande dia, irmãos, em que nós estaremos com ele e ele será conosco. Nós esperamos esse dia, e porque nós esperamos, o barco da nossa vida não se perde, o barco da nossa vida não é levado pelo vento dessa vida. As tempestades das provações que nós passamos não é capaz de levar o barco da nossa vida, porque nós estamos firmes nessa esperança, nós estamos ancorados nessa promessa. A nossa vida vale a pena. Vale a pena viver. Vale a pena permanecer. Vale a pena acreditar no amanhã. Vale a pena ter esperança nessa vida. Vale a pena acordar e sorrir. Vale a pena acordar e ter o nosso coração cheio de alegria. Porque para que nós tenhamos esse coração cheio de alegria, nós precisamos refletir e pensar que Ele nos amou. Que você é objeto do amor desse Deus. Que Ele está indo para um lugar em que talvez agora nós não podemos ver, mas, porém, depois nós o seguiremos. E aí eu termino o versículo 26. Vale a pena viver porque aquilo que nos é prometido nós ainda não conseguimos ver. Mas, porém, depois nós o seguiremos. É por isso que vale a pena viver. Pedro então tem uma legítima pergunta e recebe uma gloriosa resposta. Pedro, fica firme. Vale a pena crer, vale a pena viver, porque eu estou indo para um lugar que você ainda não sabe, que você ainda não vê, mas um dia vocês estarão comigo. Um dia nós estaremos com Ele, irmãos. Um lugar onde não haverá choro, nem dor, nem pranto, nem clamor. Um novo céu, uma nova terra. Um lugar de plena comunhão, o restabelecimento daquele quadro, daquele status de santidade, de relacionamento íntimo que foi quebrado no Jardim do Éden. Um dia vai ser restaurado, mas para isso eu preciso permanecer firme, você precisa permanecer firme, você precisa continuar ancorado na esperança de vida eterna que um dia nos foi proposta, fazendo com que a nossa vida faça sentido. Amém? Os irmãos têm alguma pergunta até aqui? Versículo 37. Pedro disse-lhe: porque não posso seguir-te agora, por ti darei a minha vida. 38. Jesus respondeu-lhe: tu darás a vida por mim? Em verdade te digo que não cantará o galo enquanto não me negares 3 vezes. O versículo 37 é fantástico, porque Pedro faz uma avaliação do seu amor para com Jesus.
Pedro se submete a uma autocrítica e ele chega à conclusão de que ele entregaria a sua vida por Jesus. Eu trataria esse versículo 37 como uma evidência, como um sintoma de uma grave doença espiritual. Uma doença que eu e você precisamos tomar muito cuidado para que não sejamos acometidos. O nome dessa doença é soberba espiritual. A soberba espiritual é aquele status, é aquela percepção que nós fazemos de nós mesmos, nos colocando na condição de alguém que ama a Deus tanto que faria qualquer coisa por esse Deus. Mas se tem uma coisa que eu aprendi na minha caminhada cristã e que hoje é um pensamento recorrente na minha vida, é que eu nunca devo subestimar a minha capacidade de ser mau, a minha capacidade de ser traidor, a minha capacidade de ser pecador, a minha capacidade de negar a Cristo, irmãos, nunca deve ser subestimada. Porque todas as vezes que eu olho para a minha vida e vejo o quão frágil é a minha espiritualidade, toda vez que eu consigo fazer essa autocrítica, me colocando no lugar de pecador que eu sou, eu me predisponho a tomar atitudes que não permitam que isso aconteça. Vou dar um exemplo. Se eu achar que eu tenho um conhecimento... por exemplo, não vou dar um exemplo não. Vou dar um exemplo de alguém aqui. Se a irmã Ingrid, por exemplo, que é psicóloga, se ela acreditar que ela já alcançou um status enquanto psicóloga na atuação profissional no ramo da psicologia, que ela não precise mais obter conhecimento, ou seja, se a irmã Ingrid um dia sentar e pensar assim, poxa vida, eu sei tudo da psicologia, eu sei tudo que Jung disse, eu sei tudo que a filosofia falou sobre psicologia, eu sei tudo que Descartes falou, eu sei tudo que Rousseau ensinou, eu sei tudo que a psicologia pode me ensinar. Eu conheço todas as técnicas, eu conheço todo o diagnóstico da psicologia. Me fugiu agora aqui o nome daquele que é considerado o pai da psicologia. Me diz aí, irmã Ingrid, por favor. Me fugiu aqui, minha mente não está me ajudando. Esqueci, gente, esqueci o nome do cara. Tem até uma série agora no Netflix aí com ele. Freud, né? Freud, lembrei. Salvo engano, Freud é tratado como o pai da psicologia. Se a irmã Ingrid um dia sentar e disser assim, eu conheço tudo de Freud, eu não preciso aprender mais nada na minha profissão, porque eu já sei de tudo, ela provavelmente vai cair em algum dia no erro de estar desatualizada, de se encontrar em uma situação em que ela não conseguirá apresentar as respostas, as demandas psicológicas que serão expostas diante dela. Algum dia ela vai falhar. Agora, se por outro lado, a irmã Ingrid acordar todos os dias e pensar assim, eu não sei tudo, a minha mente é frágil, eu tenho um corpo finito, eu não consigo guardar todas as informações, então eu tenho que pegar os meus livros e reler toda hora. Eu preciso me manter atualizado, eu preciso manter essa prática contínua de atualização. Eu preciso disso. Ela vai sempre se manter uma boa profissional. Agora vamos trazer esse exemplo para a nossa vida espiritual. Se você olhar para você e disser sobre você hoje, eu sou capaz de fazer qualquer coisa por Deus, eu sou capaz de me sacrificar de qualquer forma por esse Deus, e isso não for levado até a última consequência, o que eu estou querendo dizer com isso?
Talvez a sua percepção de sacrifício para com Deus esteja baseada na sua vida aqui no Ocidente, morando em São Pedro da Aldeia, morando no Rio de Janeiro, podendo frequentar a sua igreja com as portas abertas, podendo estar agora me fazendo companhia nesse estudo bíblico, que por mais limitado que seja, nós estamos aqui conversando sobre a Bíblia. Se a sua vida espiritual e o seu parâmetro de sacrifício para com Deus esteja baseado na sua experiência aqui no Ocidente, irmão, eu tenho que te dizer que o seu parâmetro de sacrifício por Deus não é nada. Porque da mesma forma que nós estamos aqui, saudáveis, felizes, diante da Bíblia, com diversas versões, diversas traduções da Bíblia, com bíblias de estudo, com comentários bíblicos para se apoiar, com livros que falam da Bíblia, falam de Jesus, a participação dos irmãos aqui. Da mesma forma que nós estamos aqui, com um amplo conhecimento de quem é o nosso Deus, existe agora alguém em países comunistas, alguém em países que é proibido o uso da Bíblia, morrendo pela causa do Evangelho. Pessoas que nessa hora estão dizendo, olha, pode me matar. Eu não vou negar o nome de Cristo. Eu não vou deixar de andar com a minha Bíblia. Vocês podem me matar, podem me enforcar. Pastores estão tendo a sua família violentada, a sua esposa estuprada, porque estão permanecendo firmes e professando a fé em Jesus. Percebe? O que eu estou querendo dizer é que a nossa visão a respeito da nossa espiritualidade, ela é sempre relativa. Ela é sempre pautada no contexto que nós estamos vivendo. Pedro olha para Jesus e diz, eu morreria pelo Senhor. Eu morreria. Eu faria qualquer coisa por ti. Mas o versículo 38, Jesus responde relativizando a fé de Pedro, mostrando para ele que a percepção que ele tem da capacidade sacrificial diante de Jesus é uma percepção relativa. É uma percepção que não condiz com a realidade. Jesus diz, Pedro, tu acha que você vai dar a vida por mim, Pedro? Você acha que você é capaz de sofrer a maior provação que alguém pode sofrer pelo nome de Jesus, que é morrer, que é perder sua própria vida? Pedro, você não vai conseguir nem manter a sua palavra daqui a pouquinho. Em verdade te digo que não cantará o galo enquanto não negares 3 vezes. Aqui eu não quero me ater à discussão exegética se esse cantar do galo seria o cantar da ave, do animal, galo mesmo, ou se é um sino, uma espécie de trombeta que soava naquele tempo, que era chamado, conhecido como isso. Existem alguns estudiosos que vão falar sobre isso. Eu não vou me ater aqui a esse contexto exegético, porque o que importa nesse texto é que Jesus está dizendo que a negação de Pedro seria muito mais antes do que ele acreditava. Jesus está dizendo, você está dizendo que você morreria por mim, mas daqui a pouquinho. Porque o cantar do galo, irmãos, alguns comentaristas vão dizer que acontecia por volta de 00:30, o primeiro cantar do galo. E aí ele ia cantando sucessivamente. Mas ainda naquela hora, Pedro o negaria. Dizendo para Pedro, Pedro, a percepção de fé que você tem é muito equivocada. Agora, vamos à aplicação? Vamos aplicar esse texto à nossa vida? Se o que aconteceu ali foi isso, o que nós podemos extrair desse texto? O que uma visão pouco romântica de quem nós somos espiritualmente é importante para a nossa saúde espiritual? Porque se eu tiver uma visão equilibrada do que eu sou, irmãos, enquanto crente, eu vou manter um esforço contínuo para a manutenção da minha fé. Assim como a irmã Ingrid precisa manter a sua leitura, as suas pesquisas científicas atualizadas, para que ela se mantenha uma profissional credenciada a exercer essa profissão tão difícil e tão bonita que é a psicologia, você e eu, enquanto cristãos, não podemos subestimar a nossa capacidade de negar a Jesus. Pelo contrário, nós devemos fazer esforços a fim de alimentar essa espiritualidade dia após dia. Em vez de dizer assim, Jesus, eu morreria pelo Senhor, eu deveria dizer, Jesus, eu te negaria.
que eu quero dizer com essa aplicação é que eu e você devemos ter todos os dias, quando nós acordarmos pela manhã, a consciência clara que nós somos capazes de negar a Jesus. E como não fazer isso? Como me abster? Como me prevenir de negar a Jesus? Eu preciso buscar a esse Jesus. A única forma de não negar a Jesus é se fortalecer no Espírito, irmãos. É investir nessa prática espiritual. Assim como o corpo humano precisa de alimentação sólida para permanecer firme, nós, enquanto cristãos, precisamos de manutenção da nossa fé por meio de alimentação sólida. Eu tenho dito isso, e me perdoem a ser incisivo e repetir, não acredite que a sua vida espiritual pode ser saudável se você frequentar a igreja quinta, domingo e o estudo bíblico. Isso já seria um cenário maravilhoso, mas não acredite que isso é suficiente. Poxa, pastor, mas é muito difícil. Realmente é muito difícil. Não acredite que a sua vida espiritual pode ser mantida com saúde e com força suficiente para que você não negue o nome de Jesus se você não tiver uma vida devocional com o Senhor. Se você não tiver uma vida de relacionamento próximo com Deus. Se você não passar da fase de deixar de ser um cristão de ouvir para agora ser um cristão de ver. Foi o que aconteceu com Jó. Jó disse, olha, eu antes conhecia só de ouvir falar, agora eu vejo. Se você não passar dessa fase, irmãos, negar Cristo vai ser só uma questão de tempo. E como nós negamos a Cristo? Como nós temos negado a Cristo? Todas as vezes que nós estamos diante de uma escolha e a nossa escolha não caminha ao lado daquilo que a Escritura prevê, daquilo que a Escritura prescreve, daquilo que Jesus nos ensina, nós estamos negando a Cristo. Percebe que o contexto dessa história está todo alinhado? Ele vem falando de amor ao próximo, tá? Ele vem falando da forma de amar ao próximo e ele passa pela proposta de salvação e agora ele fala sobre negar a Cristo. Todas as vezes que eu não amo o próximo como Cristo me deu o exemplo para que eu amasse, eu estou negando a Cristo. Todas as vezes que eu não me comporto diante do meu próximo da forma como Cristo e a Escritura exigem que eu me comporte, eu estou negando o nome de Jesus. Nós temos essa caricatura de que negar a Jesus é o dia que nós estivermos lá na China e tiver um guarda lá comunista com a arma na mão e diga assim, diga que Jesus não existe. Aí eu digo, tá bom, Jesus não existe. Aí pronto, você negou. Não! Nós estamos negando a Jesus todos os dias, irmãos. Quando nós cedemos ao pecado, quando nós cedemos ao que é imoral, quando nós cedemos ao que é inapropriado a uma vida cristã, quando nós não olhamos para o nosso próximo, quando nós não socorremos o pobre. Lembra do bom samaritano, da parábola lá do bom samaritano? Lembra da história que passou o sacerdote, que passou ao largo e deixou aquele homem lá? Aí vem um bom samaritano e acode, socorre aquele homem, acolhe a pobreza, acolhe as feridas. Eu tô preparando uma série de mensagens e que provavelmente as oportunidades, conforme eu for pregando na igreja, eu vou pregar essa série de mensagens, tá? E essa série de mensagens o tema é santidade. O nome dessa série de mensagens é santidade. E eu pretendo nessas mensagens, nesses sermões, apresentar outras perspectivas de santidade. Porque nós estamos habituados, irmãos, a olhar a santidade pela perspectiva que a igreja tem estabelecido como as únicas, ou pelo menos as que são mais recorrentes e apresentadas, que é sexo, moralidade sexual, alcoolismo, tabagismo, honestidade comercial. Basicamente, são esses temas que a gente fala quando a gente trata de moralidade cristã, quando a gente fala de ética cristã, quando a gente fala de santidade.
em especial moralidade sexual. Agora, a santidade, ela é uma chave hermenêutica, por assim dizer. Santidade é um óculos que nós temos que usar para ler todos os acontecimentos e todos os momentos da nossa vida. Quando a gente fala em santidade, a gente tem que falar, por exemplo, sobre o nosso comprometimento ambiental, a responsabilidade ambiental do ser humano. Quando a gente fala sobre santidade, a gente tem que falar, por exemplo, sobre a responsabilidade social do ser humano, socorrendo o pobre, socorrendo o despossuído. Quando a gente fala em santidade, a gente tem que falar sobre a nossa responsabilidade educacional do ser humano. Então, nessas mensagens eu pretendo tratar desses temas que foram estabelecidos como periféricos, como temas que não são centrais da mensagem de santificação, mas que eu não consigo ver nenhum tipo de separação. Eu penso que santidade é uma mensagem coesa, uma mensagem inteira que precisa ser observada em todas as nossas práticas de vida. Quando eu tiro diante de mim os óculos da santidade, eu estou negando ao nome de Jesus. Porque Jesus foi à cruz do Calvário, derramou o sangue dele, não somente para me justificar, não somente para me regenerar, mas sobretudo para me santificar e me fazer ser sal e luz onde quer que eu passe. Tá? Não acreditem nessa mensagem que diz que nós não precisamos mudar a nossa vida, que Jesus só quer o nosso coração. É verdade que nós somos salvos pela graça mediante a fé em crer no nome de Jesus. O núcleo central da nossa salvação está estabelecida no verbo, no ato de crer. Né? Nós cremos em Jesus e somos salvos. Mas essa salvação, inexoravelmente, essa salvação, de forma absoluta, precisa produzir um fruto. E o fruto da salvação, a consequência da salvação, é nós nos tornarmos a cada dia a imagem conforme a semelhança do nosso Criador. É a cada dia nós nos tornarmos imitadores de Cristo. É a cada dia nós nos parecermos mais com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá bom? Então não subestime a sua fé. Aliás, não supervalorize o seu status espiritual. Não acredite que você é um super crente. Não acredite que você não pode cair, que você não pode negar a Jesus. Não acredite que você está tão forte, tão poderoso, que isso não possa acontecer com você. Eu, pelo menos na minha vida, no meu ministério e na minha caminhada cristã, eu tenho me dedicado a pensar todos os dias que eu posso sair de casa e cair. Todos os dias eu oro ao Senhor e peço, Senhor, me dê força hoje para eu não cair, para eu não errar, Senhor, para eu não pecar. Tá? E isso nos leva a ter uma prática de vida sempre defensiva. Nos leva a evitar situações que possam nos levar à queda. Sabe? Tem gente que diz assim, eu sou super crente, eu vou para a praia e fico lá de óculos escuros que eu não vou olhar para outras mulheres. Amém. Se você é assim, Deus te abençoe. Mas cuidado, porque você pode estar fazendo uma leitura equivocada da sua espiritualidade. Você pode estar acreditando que você é algo que você não é. Pessoas que foram envolvidas em corrupção, irmãos, tiveram um passado envolvido em corrupção, hoje deveriam ter cuidado quando eles se envolvem em práticas comerciais que envolvem dinheiro, nesse tipo de atitude. Por quê? Porque ele está tendencioso a isso. E ele não pode agora se autoavaliar como sendo poderoso no sentido de que ele não pode cair. Existem pessoas que têm uma tendência à perversão sexual, à perversão moral. Então, por que não evitar esse tipo de ambiente? Para que precisar demonstrar uma super espiritualidade? Precisar tentar sempre dizer que é um super crente? Para quê? Isso é uma tolice. Nós devemos nos olhar sempre com a consciência de que todos pecaram, portanto estão destituídos da glória de Deus. E se nós tivermos essa consciência sobre o que nós somos, nós vamos viver em um estado constante de vigilância. E essa vigilância, sim, pode nos levar à perfeição. O fato de nós vivermos 24 horas ligados com Jesus, em uma condição de constante vigilância, isso pode nos levar à perfeição. Eu termino com um exemplo. Eu acho muito bacana aquela guarda da realeza britânica. Eu não sei se os irmãos já viram a rainha da Inglaterra.
tem uma guarda lá. E eles são, aqueles guardas que são vestidos de vermelho, eles parecem muito os soldadinhos de chumbo que nós conhecemos aqui. Aqueles soldadinhos de chumbo. Eu não sei se vocês sabem do que eu estou dizendo. Os guardas lá da Inglaterra, da realeza, eles se vestem daquela forma. Com aquela farda vermelha, com aquele chapéu cilíndrico, né? E é impressionante que às vezes eu vejo vídeos na internet de pessoas que ficam na frente deles, tentando fazer eles rirem, ficam pulando na frente, tentando chamar a atenção, e eles ficam absolutamente imóveis. Eles permanecem naquela posição de sentido, sem rir, sem mudar a expressão, sem mudar a sua rigidez diante da afronta que estão fazendo na sua face. As pessoas tentam fazer ele rir, mas isso não muda quem ele é. Por quê? Porque ele está vigilante. Um guarda da realeza está ali para vigiar. Então, eu termino com esse exemplo dizendo para mim e para você que eu e você, na nossa fé, sejamos como esse guarda. Estejamos 24 horas vigilantes, observando quem está tentando nos fazer cair, quem está tentando nos tirar dessa posição de sentido, e assim permaneçamos firmes na promessa que é Jesus, a nossa rocha, a nossa vida eterna. Amém, irmãos? Eu não sei que horas são, porque o relógio que eu estou usando aqui parou. Alguém pode me dizer aí que horas são? Eu encerro por aqui, tá? A partir da próxima aula nós vamos entrar no capítulo 14. Hoje nós conseguimos, irmãos, expor 7 versículos. É pouco, mas são textos muito gloriosos. Eu não tenho como pular, eu não tenho como evitar tecer alguns comentários a respeito desses textos, tá bom? Me diga, eu quero só abrir aqui 2 minutos para perguntas e respostas. Se você tem alguma pergunta a ser feita, a hora é essa, tá bom? Que aí nós vamos orar, nós vamos encerrar, e no capítulo 14 nós vamos, na próxima aula nós vamos avançar a partir do capítulo 14. Eu espero que você tenha sido abençoado com esse estudo. Eu peço perdão pelas minhas... se porventura não correspondi aqui de alguma forma, tá bom? Mas que o Espírito Santo fale mais ao seu coração. Que essa palavra, ela queime no seu coração. Tá bom? O Jonathan tá botando aqui 9 e 8. Tá bom, tá ótimo aí. 9 e 10, tá ótimo. Para nós encerrarmos. Temos perguntas, irmãos? Se temos alguma pergunta, a hora é essa. Se não temos, nós vamos orar. Eu quero agradecer mais uma vez a presença dos irmãos que nos visitam. Alguns irmãos que já estão praticamente da nossa igreja, porque todos os estudos bíblicos têm acompanhado. Não vou aqui citar nomes para eu não correr o risco de esquecer de alguém. Mas você que nos visita, muito obrigado, tá? Pela credibilidade que você tem depositado nesse ministério. O pastor Leonardo deixa um abraço para a igreja, um abraço muito carinhoso para toda a igreja, tá bom? E nós oramos assim que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Você que nos visita, muito obrigado por me permitir entrar no seu lar, sabe? Nesse tempo de tanta desconfiança, irmãos, de tanta... eu vou usar uma palavra dura, mas eu não estou encontrando outra, de tanta perversão da palavra, de tanta transformação da doutrina bíblica, a sã doutrina. Você estar permitindo que nós entremos no seu lar é para mim assim uma retribuição muito grande mesmo, tá bom? Que Deus abençoe. Irmão, se nós não temos perguntas, vamos orar, vamos encerrar esse estudo em nome de Jesus. Senhor, Pai Santo, obrigado, Deus. Oh, meu Deus, como o Senhor falou ao meu coração nessa noite. Eu espero, Deus, e te peço que o Teu Espírito Santo fale também ao coração dos meus irmãos. Deus, que a Tua palavra floresça ainda mais no coração de cada um. Que nós tenhamos sido fortalecidos, Deus, por essa palavra. Que a nossa fé seja renovada. Que o Teu Santo Espírito visite o nosso lar a cada dia. Visite o lar de cada um dos meus irmãos. Visite, Senhor, aqueles parentes nossos, aqueles amigos que nós temos orado.
que estão afastados dos teus caminhos. Senhor, que em nome de Jesus, a tua graça seja renovada, seja derramada sobre a vida de cada um. Te pedimos também, Deus, por cura nessa hora. Renovamos aqui o pedido quanto à nossa irmã Célia, que o Senhor cure, Deus, a vida da nossa irmã Célia, a saúde. E que em nome de Jesus o Senhor visite todos os hospitais, aqueles que estão, Senhor, passando por esse vírus, desesperados. Que o Senhor cure, Deus. Que o Senhor poderosamente faça a obra. Deus, que o teu Espírito Santo conforte o coração daqueles que estão perdendo os seus entes queridos nessa hora. Que em nome de Jesus, Pai, o Senhor renove a sua alegria no coração dessa gente, desse povo querido. Nós te agradecemos por esse estudo, Deus, por essa hora, por essa oportunidade. Te agradecemos por essa igreja, por cada um desses visitantes. E fazemos isso em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém. Irmãos, fiquem com Jesus. Fiquem com Jesus. Boa noite a todos. Povo Santo, último recado. Quinta-feira o nosso culto na igreja, 19h30, tá bom? Fiquem com Jesus. Tchau.